Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, prezados colegas que nos assistem aqui ao vivo e aos prezados internautas que nos acompanham online. Hoje continuaremos a prosseguir o nosso ciclo para uma política do idioma, em que falará o nosso acadêmico e presidente da academia, Domício Proença Filho, sobre aspectos da realidade linguística do Brasil na contemporaneidade. O nosso presidente, professor de várias gerações, brilhante na sua carreira, autor vitorioso de livros que se tornaram fundamentais na bibliografia não só do aluno, mas do pesquisador, o professor Domício Proença Filho é professor universitário de literatura brasileira e de língua portuguesa. Ele aqui deixou de lado o espanhol, mas eu também o conheci como professor de espanhol. Ficcionista, crítico literário, roteirista e promotor cultural. É doutor em letras e professor emérito da Universidade Federal Fluminense. Foi professor titular convidado, guest professor, da Universidade de Colônia e do Instituto de Filologia Românica de Heinz. Proferiu conferências em universidades de Munique, Tübingen, Paris, Clermont-Ferrand, Roma, Bolonha, Pádua, Madrid, Salamanca, Belgrado, Lisboa, Coimbra, Porto e Minnesota. É membro da Academia Brasileira de Letras, naturalmente o nosso presidente, e da Academia Brasileira de Filologia e do Bem Clube do Brasil. É autor de 60 livros publicados e de dezenas de ensaios em periódicos brasileiros e estrangeiros, especializados na nossa área. Entre eles, este livro realmente admirável, Estilos de Época na Literatura, já na 20ª edição, em 2012, A Língua Literária, na 8ª edição. Capitu, Memórias Póstumas, Romance, 3ª edição, 2005. Este último recentemente lançado em edição francesa, com o título de Capitu, Mémoire Posthume. São também de sua autoria os verbetes e monografias nas áreas de teoria literária e da literatura brasileira da Enciclopédia Século XX, lançada em 1971, da qual foi diretor do texto, e de 5 capítulos da História da Literatura Brasileira, publicada em Lisboa, em 1999, dirigida por Silvio Castro. Idealizou, entre centenas de projetos culturais, a Bienal Nestlé de Literatura Brasileira. Nos espaços do poema, publicou O Cerco Agreste, em 79, de 1984, Dionísio Esfacelado, sobre o Quilombo, não é, dos Palmares, recuperar poético de presenças do negro na formação do Brasil. Oratório dos Inconfidentes, com 2 edições, em 1989, e O Risco do Jogo, ilustrado com esboços de Portinari. De modo que ninguém melhor do que o nosso colega professor Domício Proença, que nos vai falar sobre o tema já referido,
Aspectos da realidade linguística do Brasil na contemporaneidade. Com a palavra, o conferencista. Prezadas acadêmicas, prezados acadêmicos, amigos da academia, eu vou solicitar ao presidente da academia que reduza um pouco a apresentação. Aliás, vou começar com a coordenadora geral, vou pedir que reduza um pouco o volume da apresentação dos conferencistas, porque o peso do passado, o peso da história, nos faz recordar como tudo isso começou e como é que se chegou a tudo isso. Eu ia quase que dizer, quando a generosidade do Bechara resolveu destacar esses traçados do caminho. Mas aqui eu estou dentro deste ciclo para falar de um tema realmente relevante no âmbito das nossas reflexões desta casa, sobretudo neste ciclo. Eu começo por um truísmo, porque entendo que seja pertinente. As línguas inserem-se na dinâmica do processo da cultura que integram. Respaldado por essa circunstância relativizadora, eu peço permissão para acrescentar às múltiplas contribuições apresentadas ao longo desses encontros e ainda por apresentar, algumas breves considerações sobre a língua oficial do Brasil na nossa contemporaneidade. Como todos perceberão, trata-se de matéria estreitamente vinculada ao tema central do ciclo em que esta fala se insere, por uma política do idioma. Reitero o que disse na apresentação do ciclo, título que é uma homenagem ao querido, saudoso, mestre e amigo Celso Cunha, cujo centenário de nascimento se comemora neste ano. É a ele que dedico estas palavras. Desde logo eu me situo entre os que entendem que, em relação ao português europeu e ao português africano, o português brasileiro constitui uma variante diatópica ou geográfica diferenciada. Respeitadas as opiniões em contrário, obviamente, as opiniões divergentes de alguns especialistas contemporâneos. À luz desse entendimento, o nosso idioma oficial, como explicita com percussiência Edith Pimentel Pinto, configura no amplo espaço da lusofonia uma microunidade integrada à macrounidade do sistema língua portuguesa, até pesquisa fundamentadora em contrário. Até porque o próprio conceito de lusofonia, como todos sabemos, está em discussão há algum tempo. Na dinâmica da configuração de uma língua, também sabemos, avultam os índices de frequência dos elementos definidores de sua caracterização. Eu dou um exemplo. A forma pego, que há algum tempo convive com pegado, participa do verbo pegar. Ela não tem nenhuma justificativa etimológica. Deve ter emergido por analogia com pago, pagado. Mas, em princípio, durante muito tempo, foi considerado um erro e condenada, e passou a ser aceita na medida em que o alto índice do seu emprego culminou por conduzi-la aos espaços de uma forma aceita, quase que como correta, salvo algumas exigências puristas mais empedernidas. Ou seja, a frequência do uso leva uma forma a ser integrada no sistema. A partir do uso na norma se integra ao sistema, mas quem sabe dessas coisas melhor do que eu é o nosso filólogo maior aqui ao meu lado. Não vou avançar muito, porque não é esse o intuito desta fala. Apenas mostrar a importância da frequência e o papel do gramático, ali está Ricardo Cavalieri, que não me deixa mentir, é exatamente verificar essa frequência para incorporar ou não aquela forma ao acervo daquilo que se considera gramaticalmente a norma adequada. Eu disse gramaticalmente, porque o conceito de norma pode também se estender a outras qualificações, a outras caracterizações idiomáticas.
Então, na condição de variante diferenciada, o português de que nos valemos corresponde a um uso peculiar por parte da comunidade brasileira numa gradativa diferenciação. A existência dessa microunidade português brasileiro é comprovada na atualidade do século XXI por determinadas constantes linguísticas já tradicionalmente integradas no uso coletivo, que fazem a diferença. Tais constantes evidenciam-se na preferência por determinados traços que se sobrepõem a outros. Estes últimos, em contraste com o que acontece em vários espaços do mundo lusófono, se tornam raros ou desaparecem. Poupo de enumerá-los por serem amplamente conhecidos, ou essas constantes serem amplamente conhecidas. A reiteração dessas marcas preferenciais, ela termina por configurar modelos específicos da fala dos brasileiros, amplamente identificados por especialistas de reconhecida respeitabilidade, brasileiros e estrangeiros. Consolidou-se desse modo, ao longo do tempo, uma norma brasileira distante da norma portuguesa ou da norma africana. Entenda-se norma, no caso, na acepção de Eugênio Cossério, o linguista Eugênio Cossério, como a realização coletiva do sistema língua. Sistema, nós todos sabemos, é termo que remete a qualquer conjunto organizado e ordenado de unidades, sejam essas unidades abstratas, concretas, imaginárias ou reais, que objetivam a realização de determinada ou determinadas finalidades. A consolidação e a distinção citadas não significam, é claro, que o distanciamento não possa ampliar-se na dinâmica do processo sócio-histórico, a tal ponto que, no futuro, venham-se a configurar idiomas efetivamente distintos. Alguns linguistas, a propósito, entendem que essa singularização já está ocorrendo nos dias atuais, como acentuou aqui Carlos Alberto Faraco na conferência que fez na semana passada. Não se trata, portanto, de questão pacífica. Sei o vespeiro em que estou me metendo. Diante dessa possibilidade, ganha relevância a preocupação com a união dos países que integram o universo da lusofonia em torno da preservação do nosso idioma comum, em duas instâncias, em termos de dimensões culturais e políticas e em termos do potencial econômico de que a língua se reveste no mundo globalizado. Não tenhamos dúvida, a língua é hoje reconhecida como um elemento importante no espaço da economia, como o é também no espaço da política. Afinal, como diz a sabedoria popular, no caso da união dos povos, essa união faz a força. É pertinente relembrar, a propósito, que o português é hoje uma das línguas supercentrais no mundo contemporâneo, a quarta em volume de falantes. Evidentemente, a hipercentralidade pertence à língua franca do nosso tempo, que é o inglês. A questão é atualíssima. Basta lembrar as preocupações nesse sentido da CPLP, a Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa, a que se juntam as preocupações da diplomacia brasileira, sobretudo em torno da internacionalização da língua e da presença da língua portuguesa nos espaços da ONU. No âmbito dessas preocupações, destacam-se na atualidade, como eu disse, acabei de dizer, a internacionalização da língua, sim, mas ainda o acordo regulador da representação ortográfica, firmado pelos países soberanos em que o português é língua oficial. Já se percebe aquela relevância política que eu acabei de me referir. A essa dimensão associam-se aspectos técnicos e decisões de governo. Eu lembro, por exemplo, que o acordo ortográfico foi elaborado por filólogos e técnicos, mas assinados pelos ministros da Educação e da Cultura dos países que compõem a CPLP. Num e noutro desses espaços, a Academia Brasileira de Letras, ao longo do tempo, tem sido chamada a participar dos debates e das possíveis negociações, com maior ou menor protagonismo. Eu entendo que ela deve permanecer fiel
ao espaço histórico que, nesse âmbito, a ela tem sido atribuído. E esclareço, desde logo, que é um posicionamento pessoal de um estudioso do assunto. Na direção das diretrizes de políticas linguísticas em sentido amplo ou restrito, impõe-se considerar a resposta a uma pergunta, que não sei se já se fizeram, pode ser até mais um truísmo desta fala. Será o Brasil um país unilíngue? Já que falamos português, todos nós. Com o pedido de permissão para sensacionalizar o óbvio, eu me permito, a propósito, algumas observações. O português brasileiro é, na contemporaneidade, o idioma usado pela maioria da população do país, hoje com cerca de 207 milhões de habitantes, consolidado como idioma oficial e hegemônico. Trata-se de um número significativo, se consideramos que se insere no universo dos 260 milhões de falantes que integram o mundo lusófono nos 5 continentes. Mas, como acontece com outros países, não é o único meio de comunicação verbal da comunidade. Com ele convivem, em distintos lugares da federação, línguas e dialetos indígenas. O português lusitano dos falantes de origem portuguesa, línguas imigrantes, o falar crioulo de pequenas comunidades remanescentes de antigos escravos africanos. Esta é uma realidade que veio sendo caracterizada apenas a partir de 1980, há que considerar. As línguas e dialetos indígenas se fazem marcadamente presentes na região amazônica, não precisava nem dizer. O número de falantes oscila em função de vários fatores, entre eles o deperecimento, a fixação de reservas indígenas e suas decorrências. É só comparar. Segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 850 mil falantes, integrantes de 205 etnias, valiam-se de 274 dialetos e línguas. Dados da internet registram, em 2012, um total de 180 falados por 460 mil usuários. Reparem como a queda é acentuada. Esses usuários estão distribuídos em 225 etnias ou sociedades, claro, algumas em processo gradual de desaparecimento. Línguas imigrantes são, notadamente, o italiano, o japonês, o espanhol, o alemão, o chinês, o ucraniano, o polonês e o libanês, usados, na maioria, na comunicação familiar. Em termos menos coletivos e mais individuais, constituem segunda ou terceira língua ou quarta língua. Algumas delas frequentam a imprensa e livros regularmente ditados. É só ver o que acontece com o japonês em São Paulo, né, em que essa realidade se configura. Mais recentemente, acrescentaram-se línguas de origem árabe e haitiana. O português de falante de origem portuguesa, é óbvio, frequenta desde sempre os amplos segmentos da população ao longo do país, numa interação de normas sem maiores estranhamentos. Os falares africanos, e aí me detenho um pouco mais sobre eles, dada as oscilações que perpassam a história vinculada à contribuição da língua africana à língua portuguesa do Brasil, e aqui está mestre Alberto da Costa e Silva, que não me deixa mentir. Os falares africanos de detecção e caracterização recentes são utilizados na comunicação por descendentes de antigos escravos africanos congregados em pequenas comunidades remanescentes de quilombolas. Eu vou voltar ao assunto depois. O que se configura efetivamente no nosso país? Como se depreende, uma realidade linguística unilíngue no geral, de par com realidades multilíngues localizadas. Vivemos e convivemos numa nação mestiça plurilíngue, mas isso ainda diz pouco. Esse é um aspecto que remonta à assunção da hegemonia da nossa língua portuguesa, variadas as línguas que com ela convivem e o número de falantes que as utilizam. Essa circunstância envolve, há algum tempo, uma realidade multifacetada, que envolve
Falantes unilíngues, que só falam português ou a língua indígena de origem, constituem a maioria da população. Falantes bilíngues, que utilizam o vernáculo próprio e a língua portuguesa, integram pequenos grupos. Entenda-se por vernáculo a língua que se fala desde criancinha, ou seja, a língua materna. Falantes trilíngues, que se valem do vernáculo, da língua portuguesa e de uma terceira. São poucos em relação à totalidade da população. Falantes culturalizados poliglóticos, que usam o português vernacular e, não raro, oralmente ou por escrito, 3 a mais idiomas. A maioria desta plateia, obviamente, e dos que nos estão ouvindo pela internet, talvez. Ainda não são relevantes em termos de proporcionalidade populacional. Em tempo, o português não está sozinho na oficialização do seu uso. Oficialização é questão de caráter político. Atualmente, não sei se todos devem saber, 3 localidades brasileiras têm mais de um idioma oficial. A primeira é São Gabriel da Cachoeira, no interior da Amazônia, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Trata-se do único município brasileiro oficialmente quadrilíngue. Lá se falam como línguas oficiais o português, o nhengatu, o tucano e o baniwa, faladas pela maioria dos habitantes, numa população de 43.084 de indivíduos em 2015. Hoje eu não tenho o dado atual. Os demais municípios são Pomerode, em Santa Catarina, que ao lado do português oficializou o uso do alemão, Itacuru, em Mato Grosso do Sul, onde ao português se junta o guarani, como línguas oficiais, diga-se. Esclareça-se, essa oficialização, para além do português, que é de caráter federal, é de atribuição municipal. Estas circunstâncias implicam, por exemplo, decorrências na estruturação da grade curricular, na orientação pedagógica. Perdão. O convívio de 2 ou mais línguas, a propósito, pode ser mais ou menos longo, em função de políticas linguísticas não coercitivas, propiciadoras de assimilação e unificação. Estas políticas possibilitam, entre outras práticas de preservação, o ensino de 2 línguas, a da maioria da minoria, frequente, por exemplo, nas comunidades de imigrantes alemães e japoneses. E mais, a inclusão, pela política educacional em vigor, do ensino regular das línguas indígenas nas comunidades em que constitui o vernáculo, vai contribuir, por certo, para a sua permanência e para novas caracterizações, notadamente diante da assunção da representação gráfica. Ao fundo, um dado relativamente recente, a consciência da realidade multicultural e multilinguística da sociedade brasileira. É importante, no caso, assegurar o convívio que o português, na realidade, o convívio com o português na nossa realidade comunitária, como garantia de integração nacional. Esse é um dos aspectos a ser considerado pela política linguística, sobretudo diante dos amplos espaços das reservas indígenas. Não nos esqueça de que as línguas ágrafas limitam-se ao presente. A assunção da representação gráfica envolve passado, presente e futuro comunitários, e, por isso, contribui fortemente para a identidade cultural e para a identidade nacional. Voltemos aos espaços internacionais. A configuração que diferencia o português brasileiro do português lusitano e do português da África decorre, como é consabido, das interações linguísticas que pontuam o nosso processo histórico-cultural. Tal processo envolve, fundamentalmente, bases portuguesas, componentes indígenas, componentes africanos, a que se aliam componentes imigrantes. É matéria hoje consensual. O que ainda divide posicionamentos é a natureza e a dinâmica do processo interativo e suas decorrências. É esse o aspecto que justifica explicitações atualizadoras sobre os traços distintivos da norma brasileira e a presença, no português de origem,
das contribuições indígenas, africanas e de outras línguas estrangeiras, notadamente no âmbito dos espaços lexicais. E dizer espaços lexicais implica critério de elaboração de dicionário e vocabulário, implica política do idioma. No que se refere às bases lusitanas, perdurou durante algum tempo a tese da regionalização do português de origem como um dos fatores de diferença entre os dois usos do idioma. Eu lembro que essa característica que eu acabei de assinalar, a elaboração de dicionários e vocabulários, se vincula a essa consideração, se vincula imediatamente uma das preocupações basilares desta casa, a elaboração do dicionário de brasileirismos. E aí começa a questão a ganhar relevância, o que é um brasileirismo? Mesmo se nós pensarmos no volume sobre o assunto publicado por mestre Celso Cunha e Silene Cunha, que ali está presente, conhece muito bem isso, né? Ele tentou fazer, mas é um termo polêmico e é um termo que dificulta muito a ação do nosso setor de lexicologia e lexicografia. Não é verdade, mestre Bechara? O que é um brasileirismo, como reelaborar um dicionário de brasileirismo, qual é o critério? Mas antes dele, eu acho que a academia tem que se preocupar com o grande dicionário da língua portuguesa. Mas essa é outra história. Essa tese das bases lusitanas, essa tese da regionalização a que eu me referi, tem merecido mais recentemente ponderáveis revisões divergentes. Por exemplo, a linguista Rosa Virgínia Matos e Silva entende que a relação entre as duas variantes geográficas do idioma reveste de maior complexidade. Aspas para Rosa Virgínia. Não se reduz à simplicidade com que tem sido formulada desde Serafim da Silva Neto, como, aspas, a origem regional dos colonizadores aqui chegados. A favor da divergência, destaca o predomínio das etnias não brancas ao longo da história brasileira. Há vários gráficos que mostram que, ao longo do período colonial, em que a língua se consolida até o século XVIII, a maioria da população é feita de indivíduos não brancos, de outras etnias com falas diferenciadas. Então, isso nos obriga a refletir sobre o processo de interação dessas bases. A influência das línguas indígenas e africanas tem sido objeto de hipóteses e tentativas várias, de várias configurações, intensificadas a partir da segunda metade do século passado, e conduzem efetivamente à necessidade da revisão de posicionamentos. A contribuição indígena divide posições. O consenso limita-se ao espaço do vocabulário num contingente de termos difícil de contabilizar. Cito um exemplo. Nosso querido Mauro Vilar, que fez aqui uma bela conferência sobre os dicionários, seguro coautor do dicionário AIS, relativiza, de certa forma, as conclusões sobre a matéria numa entrevista de 2002 concedida ao professor Manuel Pinto Ribeiro, da Academia Brasileira de Filologia. Entende o seguro lexicógrafo, com justeza, que os termos tupi e tupinismo são utilizados no dicionário de língua portuguesa para designar, do mesmo modo, o tupi antigo, o guarani, o nhangatu, também chamado neotupi, e, eventualmente, vocábulos cujos étimos pertenceram a outros troncos e outras famílias linguísticas. Essa passagem está entre aspas, são palavras de Mauro Vilar. Assinala, em discordância com outros números, que o quadro linguístico indígena no Brasil limita-se a 120, 150 línguas, aproximadamente a metade do total das línguas indígenas faladas ao tempo do descobrimento. Deu para perceber já a defasagem de números, porque eu anunciei antes os dados que hoje se encontram na internet. Considera aquela data, a data de 2002, a data da entrevista, e é importante dizer isso porque as coisas caminham com tanta rapidez nos nossos tempos que o próprio Mauro já pode ter até modificado esse posicionamento de 2002. Nós estamos em 2017. Considera ele aquela data que os estudos etimológicos na área se encontram atrasados, entre aspas, e mais, que o sentido hiperonímico do termo tupi, entendido como empréstimo de alguma vaga língua indígena do continente americano, fecho as aspas, está longe de ser o ideal,
mas segue sendo utilizado por ausência de fontes mais precisas em que possam ser fundamentados os respectivos estudos. Para ele, a quantificação dos indigenismos linguísticos no português nunca foi realizada com método. As opiniões divergentes vão de 4.500 vocábulos a 50.000 e, às vezes, a 100.000, e outras estimativas se limitam a perto de 10.000. Mauro Vilar destaca que as vozes amerindigenistas presentes no português superam as dicções árabes. Assinala a significativa, aspas, quantidade de topônimos, fitônimos, etnônimos, litônimos, meteronônimos, alguns antropônimos que colorem a nossa língua, especialmente a falada no Brasil, de belos sons e visões ameríndios. Reitera, entretanto, que as quantificações nesse âmbito não ultrapassam o espaço das presunções. Portanto, se nós vamos buscar os indigenismos no ICE, temos que levar em conta essa relativização da presença desses termos ou dessas referências no dicionário. A superação das divergências, como se percebe, espera a ampliação e o rigor de novas pesquisas. A caracterização, volto agora ao tema anunciado, a caracterização da influência das línguas africanas tem sido objeto de ampla reformulação. É uma questão complexa, reconheço. E ela divide os especialistas, por vezes de forma radical, ao fundo, ideologias. Os pioneiros de estudos de Jacques Raimundo e Renato Mendonça, ainda atuais, em textos de 1933, defendem que se deve à contribuição africana à totalidade dos traços que diferenciam o português do Brasil do português lusitano. Em 1960 e 70, predominou a tese centrada na deriva, quer dizer, as tendências que marcam a estruturação do idioma, uma série de tendências que são constantes nessa estruturação. Essa é a linha de pensamento dos filólogos Serafim da Silva Neto e Gladstone Chaves de Mello. Ambos, entretanto, entendem que, por força do uso da língua portuguesa que faziam os falantes africanos, tenham se formado no Brasil dialetos crioulos e semicrioulos. Entenda-se por crioulo, palavra polissêmica, um falar constante resultante da deturpação de uma língua ocidental por populações inicialmente aloglotas. No caso, trata-se da língua oriunda da adaptação do português na fala dos mestiços, sejam eles ameríndios, sejam eles africanos. Resulta na lição de Celso Cunha da consolidação de pidgin, outro termo técnico, que toma o idioma nativo de uma coletividade. Pidgin, por sua vez, é, segundo Celso ainda, uma língua de gramática e vocabulário simplificados, surgida numa situação de emergência para obter um mínimo de compreensão entre falantes de idiomas diversos. É criação de adultos, não é língua materna. Apoiada na deriva é também a posição do pioneiro linguista, meu mestre querido, Matoso Câmara Júnior, em texto de 1972, em que admite a possibilidade de terem atuado na configuração do português popular e dialetal brasileiro substratos indígenas e falares africanos na estrutura fonológica e gramatical. A matéria vai esperar o ano de 1980 para ser objeto de novos iluminadores de estudos e interpretações. Nessa direção, destacam-se as contribuições de Gregor Guy e John Holme. Ambos apontam para uma presença africana no português brasileiro por força do longo tempo de convivência dos idiomas. Na base das conclusões, pesquisas de campo na realidade urbana e rural contemporâneas. Pioneiras em termos de investigações, as observações de Carlota Ferreira sobre a fala da comunidade afro-brasileira de descendentes de escravos, por ela descoberta nas cercanias de Helvétia, no extremo sul da Bahia. Nos anos de 1990, na trilha aberta pelos estudos de Guy e Holme,
e das descobertas de Carlota Ferreira, Alan Baxter, da Universidade Australiana de La Trobe, desenvolveu pesquisa junto a uma comunidade estudada por ele e apontou para um processo de criolização e descriolização em curso nessa comunidade e em outras similares em que o contingente negro é dominante. Na continuidade da pesquisa, ele passou um projeto sobre vestígios de dialetos crioulos de base lexical portuguesa em comunidades afro-brasileiras mais isoladas, por ele coordenado, atuante em São Paulo e na Bahia. E também existem outras comunidades negras abertas à pesquisa nos gêneros nesses dois estados e ainda em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Espírito Santo, no Ceará. É o caso, por exemplo, do Vale da Ribeira, tema de tese de Mary Careno, e de Cafundó, estudada por Carlos Vogt, Peter Fry e Maurício Guinerre. Um trecho de um diálogo entre um rapaz de Cruz do Monte com uma amiga de Tabatinga sobre a possibilidade de ter filhos, constante de um outro estudo. Esse estudo é de Sônia Maria de Queiroz Melo, dá uma ideia do que seja uma destas falas crioulas a que eu estou me referindo. Desculpem, eu sou analfabete. Se eu teclar e não der certo, já sabe por quê. Parece que não deu. Está muito pequenininho. Não está dando para ler, Castorino. A letra era preta, você pôs a letra verde, complicou tudo. Então o Peixara está lembrando que somos todos analfabetos. Vamos lá. Eu vou ler aqui o texto, tentar ler o texto nesse idioma crioulo. Pois é, os Camões chegam no conjolo do Cuete, né? Ô Cora, eu quero uma vera. Como é que eu vou te purar? A Inguracatita. Curimba, uai. A curimba. Eu estou curimbando já a vura, né? Não dá. Curimbar mais do que o curimbo não tem jeito, né, Aparecida? Para de cachar matuaba, uai. Uai, só se eu fizer os camunim pitar com gema, aí dá para mim curiar mais, ô Caia. Isso é dialeto falado pela comunidade, foi pesquisado. Vou traduzir, aspas. Pois é, vamos lá. Pois é, os Camões chegam no conjolo do Cuete, né? Pois é, aí os meninos chegam em casa, né? Ô Cora, eu quero uma vera. Como é que eu vou te purar? A Inguracatita. Pai, eu quero leite. Como é que eu vou arrumar? O dinheiro pouco. Curimbo, uai? Trabalha, uai? Ah, trabalha. Eu estou trabalhando já demais, né? Não dá. Trabalhar mais que eu trabalho, não tem jeito, né, Aparecida? Para de beber pinga, uai. Uai, só se eu fizer os meninos morrer. Aí dá para mim comer mais, mulher. É interessante ver que isso é usual e a gente não tem ideia de que está acontecendo por aí, né, por esses Brasis. Uma das revisões da matéria mais totalizantes e mobilizadoras é a empreendida pela etnolinguista Ieda Pessoa de Castro, autora de Falares Africanos na Bahia. A estudiosa aponta, fundamentada em ampla e rigorosa pesquisa, alguns fatos significativos que podem ser assim resumidos com alguma complementação. Integra a população brasileira o maior contingente de afrodescendentes fora do continente americano. B. Não se configurou no Brasil um crioulo brasileiro como segunda língua ou como língua nacional, semelhante às que emergiram em outras ex-colônias americanas, uma vez que o português foi imposto durante 3 séculos como um falar estrangeiro a uma população majoritária de falantes africanos. É admissível a tendência de falantes de qualquer língua, por mais resistentes, a mudar hábitos articulatórios de sua língua materna e acomodá-los ao sistema fonológico da língua adquirida, como deve ter ocorrido no Brasil com o falante africano em relação ao português. Atualmente, eu acrescento, o índice populacional de afrodescendentes é de 51% da totalidade da população brasileira.
Não nos esqueça também da carência do discurso escrito pelos negros escravizados. A partir dessas considerações, a pesquisadora baiana centraliza a questão nas diferenças fonológicas entre o português brasileiro e o português lusitano e propõe uma clarificadora tese compatível com as circunstâncias extralinguísticas vinculadas ao processo em exame. Considera que as marcas de tal afastamento resultam a priori, aspas, de um compromisso entre duas forças dominantes opostas e complementares. De um lado, uma imantação dos sistemas fônicos africanos em direção ao sistema do português. Em sentido inverso, o movimento do português em direção aos sistemas fônicos africanos sobre uma matriz indígena pré-existente mais localizada no Brasil. Por consequência, o português lusitano arcaico regional foi ele mesmo, por força da longa convivência com as falas de África, de certo modo e relativamente, objeto de um processo de africanização. Nesse processo, a influência africana do português do Brasil vai além dos espaços lexicais, integra mais profundamente o processo de configuração do perfil da língua e das diferenças em relação ao português falado em Portugal. Assinala a relevância e a constância em todas as regiões do Brasil, onde se exigiu mão de obra escrava, da presença do povo banto, que antecede em 2 séculos a presença maciça dos euês e em 3 centúrias dos iorubás. Em decorrência, as contribuições do banto são menos aparentes, por força de sua maior integração no processo de síntese multicultural do brasileiro. E por ter sido o negro banto, mais do que outros, o principal agente modelador da língua portuguesa em sua feição brasileira e seu difusor pelo território brasileiro sob o regime colonial e escravista. Fecho as aspas. Por que, então, que se dá essa perspectiva durante um longo tempo da pouca relevância da presença das línguas africanas no português brasileiro? A própria Ieda Pessoa de Castro assinala isso, porque se privilegiou uma ótica iorubá. O privilégio de uma ótica iorubá na configuração da presença africana decorre de uma ótica metodológica etnocêntrica, centrada em pesquisas que usam como corpus os terreiros de relevo na capital baiana, espaço em que elementos da língua iorubá e da religião dos orixás possibilitam uma observação empírica. E mais, o grau de resistência à mudança e à integração que marcou os povos de África trazidos escravos para o Brasil não se deve à superioridade de uma cultura sobre outras, mas a contingências históricas, sociais e econômicas mais ou menos favoráveis. Ou seja, toda a pesquisa que se realizou até o tempo em que nós Ana Maria, estudávamos isso, né? Em que nós, Sequim, estudávamos isso, até esse tempo, todos os estudos ligados à matéria estavam plantados em pesquisas centradas no Iorubá. Ora, 300 anos antes, os bantos já tinham chegado aqui, não é, Alberto? Então, essa contribuição nunca foi considerada, ela passa a ser considerada a partir dos anos 70, 80, portanto, muito recentemente. O livro de Ieda registra mais de 2.500 vocábulos de origem africana incorporados ao português do Brasil, entre eles os conhecidíssimos abadá, abará, acarajé, angu, bagunça, banzar, budum, cachaça, cachimbo, camundongo, cachumba, chimpanzé, congada, dendê, dengo, não é dengue, é dengo, jegue, maconha, maracutaia, minhoca, mochila, quitanda, samba, sungo, umbanda, zonzo e vai por aí. Numeroso também é o registro de termos africanos originários do Banto, levado a termo por Ney Lopes, que, além de advogado e compositor e sambista de larga tradição, no seu dicionário Banto do Brasil, organiza um repertório etimológico de vocábulos brasileiros advindo do centro, sul, leste e sudoeste africano. São avanços consideráveis. A matéria é, entretanto, outra que está longe de ser pacífica. Os africanismos, a propósito, são entendidos na orientação do dicionário AIS, na explicitação do mesmo Mauro Vilar, na mesma entrevista que eu citei, como, aspas,
Atenção para essa citação do Mauro, que ela é importante para a gente entender como um dos nossos principais dicionários enfrenta o problema. Empréstimos de línguas e dialetos africanos integrados no sistema de nossa língua e também vocábulos e expressões dessas línguas e dialetos in natura em livros de literatura africana escritos em português. Acrescenta Mauro que o dicionário ICE, aspas, conta com um levantamento próprio realizado no Brasil a partir de glossários apensos a obras literárias de e sobre a África lusofônica, além de ter se valido de dicionários específicos publicados em Portugal e em outros países. Observe-se, nesse caso, que a fonte da pesquisa para o dicionário é de caráter literário. Ora, o texto literário é muito discutível como fonte de registro da utilização de da origem de um termo. Porque nós sabemos que a literatura é uma mentira, que esconde as verdades mais fundas do ser humano, é claro. Mas a língua que vem na literatura, ela é mediatizada pelo discurso do criador. Quem faz poemas ou prosa utilizando termos indígenas ou africanos está se valendo, né, desses termos, está pressupondo uma pronúncia, está tentando reproduzir uma pronúncia, mas não é um falante. Então isso relativiza o texto literário como fonte específica no caso. Mas isso é outra história. A tese de que as línguas africanas, múltiplas e diferenciadas, deixaram suas marcas no vocabulário e em traços fonológicos do português brasileiro vem ganhando vulto na nossa atualidade. Tais traços se fazem presentes, com destaque, em palavras de cunho religioso e hedonístico, evidenciados em várias manifestações, nos cânticos, refrões, bordões, orações litúrgicas e rituais. Em vocábulos que integram línguas secretas, em estruturas gramaticais do português brasileiro popular, em falas de determinadas comunidades afro-brasileiras de vida rural isolada. O testemunho insuspeito de um morador de Ausente, zona rural próxima de Milho Verde, no município do Cerro, em Minas Gerais, em entrevista realizada por Neide Freitas Sampaio em 7 de janeiro de 2005, dá a medida dessa presença. Fala o morador do lugar, Antônio Crispim, mestre de Vissungo. Palavras dele. Aí, para tudo tem um nome, e está no dialeto. Tem essa língua, essa tradição existe. Essa coisa que estou falando. Nada que eu estou para falar não está no dialeto. Não, a gente não pode inventar. Você tem que falar uma coisa que você pode caçar ela na origem e encontrar. Mas uma palavra que não existe, não pode falar. Agora, hoje, tem esse povo, não sabe como é fazer esse ritual. Tinha que ter um ritual. Isso só fazia Murtano, Edino, qualquer coisa. Hoje em dia, o povo não quer saber de nada mais, não. Mas está falando. Vissungos, em tempo, são cantos afro-brasileiros cantados em Minas Gerais em situações diversas. Um exemplo é a letra de um deles, gravada por Clementina de Jesus. Som. Pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai? O parente pro quilombo do Dumbá. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai? O parente pro quilombo do Dumbá. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai? Se quiser, pode cantar, nada impede. O ritmo é muito contagiante, né? Purugunta onde vai? Purugunta onde vai? O parente pro quilombo do Dumbá. E chora, chora, gongo e devera. Chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada. Chora, gongo, chora.
samba na cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Chora, chora, Congo e devera. Chora, Congo, chora. Chora, chora, Congo e cambada. Chora, Congo, chora. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Esses cantos foram descobertos não tão tardiamente. São cantos de trabalho. Os viçungos são cantos de trabalho agrícola. São belíssimos. Há 4 discos da Clementina, que chamam Cantos Escravos, que registram cerca de 64, se não me engano. São muito bonitos, realmente. E é curioso que esses cantos integram a vida da comunidade, claro. São cantos de trabalho e são, inclusive, muito mobilizadores, emocionalmente falando, né? Então, como se vê, é mais um dos dialetos falados e utilizados hoje ainda na nossa realidade. Africanismos são ainda, nós sabemos disso, desde os modernistas, aproveitados em textos literários, com aquela ressalva que eu fiz antes, de que o texto do escritor não é uma fonte tão fidedigna, porque eu estou mediatizando a fala, eu estou pressupondo que a fala é assim, eu estou adaptando ao meu texto aquela pronúncia que eu acho que é assim. Então, eu citaria aqui os poemas de Jorge de Lima, os poemas negros. Eu citaria um belíssimo romance, pouco conhecido, é Gangazumba, de João Felício dos Santos, que aproveita a exaustão. E Geraldinho Carneiro me lembrou ontem à noite, quando nós comentávamos essas histórias, que às vezes a gente se permite esses passeios, né, esses devaneios na área literária, me lembrava uma personagem de João Baldo Ribeiro, Dadinha, que tem mais ou menos 4 páginas em que Dadinha dá o seu depoimento sobre uma realidade baiana em dialeto. Era muita coisa para trazer aqui e o meu tempo não é tão grande, né? Então, além disso, nós temos a vasta produção em verso dos poetas negros e afrodescendentes assumidos como sujeito do discurso, entre os quais me incluo, na direção da afirmação da identidade cultural da etnia. As línguas imigrantes, já estou terminando, as línguas imigrantes, em especial o francês e mais acentuadamente o inglês, deixaram e seguem deixando marcas no vocabulário caracterizadas como estrangeirismo. E isso também implica uma política do idioma. Uma das grandes discussões, até que ponto quem tem medo dos estrangeirismos? O que fazer com essa pletora de anglicismos que invade a língua portuguesa? Já ouvi isso muitas vezes. Mas a língua não depende de nós nem dos gramáticos. A língua é ela mesma, ela vive, ela segue o seu rumo. Se ela se inglesar, a culpa é dela, não é nossa. Não poderemos fazer nada. Quem faz a língua é a comunidade. Tudo se pode dizer, tudo se deve dizer. Agora é importante, ainda para a nossa sociedade, adequar a fala à situação de fala. Por se eu dissesse aqui que isso é menos verdade, vocês diriam que eu não poderia dizer isso no espaço da Academia Brasileira de Direito. Então, essa história de que a coerção social não se exerce, me perdoe o faraco, não é muito verdade. Eu acho que quem tem aí muito de certeza disso é Sérgio Paulo Rouanet, num texto muito correto e muito preciso, em que ele define essa questão da adequação da fala à situação de fala. A coerção social se exerce e continua se exercendo. E ninguém está impedindo. O que a gente tem que combater é o preconceito. Todas as formas de falar são aceitáveis, todos os modos de dizer são comunitários. Então, nós temos que simplesmente não exercer sobre isso uma coerção social ou um preconceito. Pelo menos é a minha posição. Então, isso posto, essas contribuições implicam diretrizes na direção de sutilização.
notadamente em termos de orientação pedagógica, de organização de dicionário, porque todas estão a maioria das posições não pode ser diferente, elas são reduplicadoras da ideologia dominante, seja no âmbito da universidade, dos estudiosos, seja no âmbito da própria comunidade. Dialetos, bilinguismo, trilinguismo levam à necessidade de pensar a questão da variedade na unidade que marca a língua portuguesa do Brasil. Os traços que as configuram situam-se nas diferenças geográficas, regionais e socioculturais e no comportamento que a elas se vincula. A posição assumida a propósito converte-se em problema que acirra divergências. Ela está na base da querela entre gramáticos e linguistas que divide há muito tempo os estudiosos e os pedagogos no Brasil. Esta querela, segundo entendo, pode e deve ser objeto de superação, para além das paixões que costumam frequentar as questões ligadas ao idioma. No seu livro, Celso dizia, no seu Por uma Política do Idioma, questão de língua, problema de paixões. Problema de língua, questão de paixões. Eu diria, problemas se resolvem. As paixões são causa de desgraça, já diziam os gregos. Conflitos eventuais à parte, especialista de pelo menos 13 centros universitários, alguma coisa otimista nesse discurso, né? Conflitos eventuais à parte, especialista de pelo menos 13 centros universitários de pesquisa brasileiros, integram o projeto Para a História do Português Brasileiro, coordenada por Ataliba de Castilhos, em desenvolvimento desde 1997, há 10 anos. Perdão. Traços 17 não, 20 anos. Desculpe, fiz a conta errada. Não sou ruim só em internet, sou ruim em matemática também. Bom, mas não se preocupem, as contas da academia estão garantidas. O tesoureiro é o doutor em matemática, Marco Luquezzi. Bom, traços específicos da diversidade que caracteriza o português brasileiro estão hoje felizes e objetivamente identificados nos inúmeros atos linguísticos dos Estados da Federação. Em destaque, o Atlas Linguístico do Brasil, cujos 2 volumes iniciais foram lançados em 2014. O projeto em que se insere objetiva, aspas, descrever a realidade linguística do Brasil no que tange à língua portuguesa, com enfoque na identificação das diferenças diatópicas, diastrásticas, diageracionais, inclusive fônicas, prosódicas, morfossintáticas, léxico-semânticas, consideradas na perspectiva da geolinguística pluridimensional. A presença dos termos resultantes de todos os componentes, portugueses, indígenas, africanos e imigrantes, que fazem o português brasileiro, implica a sua integração nos dicionários e vocabulários da língua portuguesa, língua de cultura, marcada como tal pela pluralidade linguística e discursiva. Entendo que a Casa de Machado de Assis, por fidelidade à cláusula pétrea dos seus estatutos e a delegação que lhe foi oficialmente conferida desde 1972 por decreto do então presidente da República, deve permanecer atenta a esses significativos espaços de reflexão e atuação e dispor-se com empenho necessário à solicitada participação. É uma decisão situada no âmbito de uma política do idioma. É o que, no meu entendimento, espera da Casa de Machado a sociedade brasileira. E eu posso lhes assegurar, a Casa está plenamente consciente de sua missão e de sua responsabilidade nessa direção. Muito obrigado pela paciência, pela distinção da atenção. E, senhor coordenador, 45 minutos. Muito obrigado. Em 45 minutos, o nosso presidente é autor de um milagre, porque, na realidade, o título para que apresentasse não trouxesse surpresa para os convidados, o título está no singular, para uma política do idioma.
Na realidade, a palestra do nosso presidente, muito rica, muito pertinente, muito bem fundamentada, trata de políticas do idioma. Então, a academia tem uma política que é a política da língua literária. Essa está realmente mais ligada a nós. Mas o nosso presidente tem carradas de razão em apontar essas políticas que devem ser trabalhadas e estudadas pelas nossas instituições universitárias. O grande problema é não haver confusão das pessoas que estudam essas diversas políticas, porque geralmente a tendência é um dono de um determinado campo de estudo achar que aquele campo é superior aos campos também tratados cientificamente pelos seus colegas de outras orientações, de outras realidades políticas e sociais. O professor Domício Proença mostrou-nos aqui a importância da língua. Muita gente pensa que essa língua é essa realidade unitária, a língua que nós falamos. E o professor Domício Proença nos mostrou uma realidade riquíssima, que é um dos grandes atributos da história do Brasil para a realidade brasileira atual e que deve estar chamando a atenção das casas de pesquisa, as universidades e os centros de pesquisa deste país. De modo que a academia realizou esta noite um capítulo importante dessa temática que foi, aliás, pensada e trabalhada muito inteligentemente pelo nosso presidente. De modo que a série de palestras tem um denominador comum, que é, sem dúvida nenhuma, essa preocupação com a língua nas suas diversas representações sociais, étnicas, culturais, de modo que o professor Domício trouxe realmente um trabalho precioso. E espero que esta palestra de hoje tenha sido estímulo para que todos nós possamos, excepcionalmente na próxima quinta-feira, assistir à palestra final, porque foi alterada em virtude de situações, porque passou esta academia neste mês de maio. De modo que na próxima quinta-feira teremos a conclusão do ciclo de palestras. Para essa conclusão, todos os presentes e os internautas estão convidados na próxima quinta-feira, às 5h30 da tarde. Muito obrigado pela atenção e parabéns ao conferencista.